porque assim, todo final de semana tinha ensaio. Depois do ensaio da quadrilha, a gente fazia o ensaio do casamento, que era pra negócio bem bolado, tá entendendo? Não tinha negócio de luxo e o ensaio do casamento, as roupas que a gente usava, os trajes, era coisa da roça mesmo. Era aquela calça rasgada, aquele chapéu de palha, né? Aquela camisa velha fubazenta, como diz o outro. De botão, né? Manga longa. Era aquele negócio maltratado mesmo, coisa que vem da roça mesmo, a tradição mesmo. E a gente fazia aquele casamento legal. De fazer era lá na casa de minha mãe e meu pai, que era Dona Valda e seu Manel. Eles davam muito apoio. Eles se sentiam muito felizes em acolhê-los. Então, desde antes elas trabalhavam para poder acontecer essas quadrilhas. Eu gritava, ela dançava, elas tudo dançava, eu só gritava, né? A quadrilha. Do jeito que eu sabia. E nessa época era difícil as coisas, não tinha luz, energia, não tinha nada. Nós brincava com luz de lampião, acho que vocês sabem, né? E a radiola, daquela que tocava disco. E os meninos toda semana levavam para encher a bateria, que era a bateria, porque a pilha não aguentava. Aí nós, eu sei que nós brincava aí, adoidado. E todo mundo gostava. Na época nós fazia bolo, fazia caipirinha, e todo mundo se divertia, todo mundo comia. Hoje, né, ainda continua a quadrilha Arraiado da Dona Valda, e era muito bom, como ela já falou, que era de radiola, era não tinha como essas, hoje em dia é moderna, né? E era muito bom, todo mundo compartilhava, era uma coisa maravilhosa. Tanto os que apoiavam nós para brincarmos, como as famílias todinhas se reuniam e fazia aquela brincadeira que era maravilhosa, que era as quadrilhas, né? Tudo bem, hoje está moderna, mas é com o tempo, porque vai modificando. E também aí depois foi surgindo nosso padroeiro, foi ali de São Pedro, que hoje nós ainda comemoramos, né? Que é a festa de São Pedro. E continua as quadrilhas também. E surgiu mais jovens e foi modificando e continua bem. Na parte das quadrilhas, como está continuando também, que os meninos vão fazendo, os outros que continuaram. E a festa também de São Pedro, que nós estamos fazendo todo ano, graças a Deus. E continuamos. Né? O tempo vai passando e a gente também vai continuando junto com ele, da maneira que nós podemos fazer. Dá com uma volta, tanto que essas fotos aqui já tem mais de 30 anos, que está na minha mão, e eu tenho orgulho disso, de ter carregado esse peso de tanto tempo. Graças a Deus é só alegria. Eu tenho que me reclamar. Até que a cultura não se acabou não. É porque as pessoas se afastam da realidade. Fazia acontecer a festa e todo mundo gostava daquela animação. Tem o Cisco Pereira, tem Bobinho, que fez parte também da cultura, Vicente, e muito aí. Era plateia que você olhava assim e disse, oxe, o que tá tendo ali? Era gente demais. Vocês sabem que o povo não tinha pra onde ir, porque gostava, né?
Eu sei que dava muita gente, era muito bom, era muito gostoso, a gente se divertia bastante. A valsa, em seguida o casamento muito bem organizado, elaborado. Os meninos nossos eram de cinema, faziam um casamento espetacular. O louro e o nono. E tinha a matança do galo, o casamento matuto, meu Deus, nem se fala, era uma alegria. Na primeira vez que teve essa quadrilha, ninguém se dispôs a ser noiva, e elas não, sempre eu fui assim, elas diziam, a noiva da quadrilha vai ser tu, Liana. Então eram uns jovens já grandes e eu pequenininha ali puxando a quadrilha. Lembro que a noiva foi eu e o Tiago, o noivo, e acontecia a valsa mesmo. E a gente ali, amanhecia ali na beira da fogueira contando história, era bebendo caipirinha. Agora a caipirinha da gente era caipirinha mesmo. Antigamente a caipirinha que a gente fazia era cachaça de alambique. Olha, o vasilhame que a gente usava era essas latas de gás de 18 litros, né? Era cachaça, água, limão e açúcar, não tinha outra coisa. É com muita lembrança que a gente tem nos anos atrás, e a gente recorda muita lembrança de todo o nosso trabalho, todo o nosso movimento, de muita luta, de comunitário, como eu, meus outros colegas. E nós continuamos a luta. Nós entregamos para vocês, vamos lutar para frente, para crescer. Tudo isso foi uma luta muito grande da gente, e as coisas eram muito difíceis, e devido à nossa luta, de todos nós estamos chegando aonde estamos. Mas a gente tem muita lembrança, dá umas recordações de todo o nosso trabalho. A gente não esquece do passado, e a gente lutou tanto, trabalhou tanto, que a gente vai chegando na idade e chega um ponto entregando para vocês, que são mais jovens, e para botar o movimento para frente. Muita recordação. Rapaz, o movimento cultural do Carrapato é uma luta de longas partes, longos tempos também. Nós começamos nessa luta, que você, acho que você tem muita lembrança, nós começamos lá na beira do rio, numa casa que é de velhinha, ainda nós começamos lá, começamos trabalhando, fazendo os tambores, e hoje em dia nós estamos no que está. Mas é muita lembrança e muita recordação. Vai ser 6h30 e a celebração bonista às 17 horas. E como todos família, se quiser. Para que essa moeda? Né? Essa moeda é para a gente, de alguma forma, movimentar a comunidade e também dar uma força na feira, né? Como é que ela vai funcionar? A gente tem algumas ações aqui na comunidade, e aí a gente vai contar com os moradores para ajudar nessa força-tarefa, né? No caso é a questão do óleo pó, que já tem, né, que já foi lançado na comunidade, que é uma parceria com o Estado do Mar. O óleo pó, a pessoa junta aquele óleo usado, então faz e traz para a comunidade, né? Doa para cá. Eu comecei a observar essa comunidade quando, em 2004, eu passo a ensinar na escola Rótula e adultos. Tenho um reencontro com as pessoas daqui, com algumas pessoas, e isso faz com que eu me aproxime de Ronaldo. Aí Ronaldo, que já trabalhava com questão de sombrio, de replantação de mudas, de venda de mudas, me faz um convite para dar uma olhada aqui e para chegar junto a partir de uma preocupação dele com o que se era oferecido à juventude e à infância, já com essa preocupação. Então eu, enquanto articulador cultural e também como
professor de jovens e adultos, eu me aproximo da comunidade e dentro desse processo eu tenho uma surpresa muito grande, que é um encontro das Santas Missões Populares, em que reuniu várias pessoas para contar a história da comunidade. E aí eu começo a ver os objetos que era remeter à música, ao trabalho rural, e uma ligação muito forte desse povo com a questão ambiental, com a questão do rio. E nesse levante de tudo começa a se falar dos cocos que existiam aqui no coco e nas manifestações de tradição popular, como a festa de São Pedro, ligado ao barulho daqui, aos reisados que existiam, as bandas cabaçais que existiam, o povo mais antigo falando disso. E aí eu noto também que a juventude era um pessoal muito ligado a essa questão cultural. A própria questão da igreja, ela trazia os meninos para acompanharem na música, e uma ligação muito grande com a música e com o meio ambiente. E aí a gente começa a desenvolver uma relação bem mais próxima. Tem-se a ideia de se criar um coletivo a partir de um convite, de uma explanação sobre os pontos de cultura na política que estava vindo do governo federal e estadual. Então o Ceará é o primeiro estado a implantar essa política mista, e a gente recebe essa orientação, e daí surge esse coletivo que, com o decorrer do tempo, surgiu com o nome de Carrapato Cultural. A gente concorre ao edital através da Associação Comunitária do Distrito de Belo Horizonte e consegue pleitear um ponto de cultura que vai trabalhar justamente com a parte da cultura artística, a questão da memória remetendo ao meio ambiente, aos trabalhadores rurais, a questão da preservação, e se faz um grande mapeamento dos quintais produtivos, da cria de pequenos animais e das relações que esses dois legados tinham com o desenvolvimento dessa comunidade. Então a memória ela é pautada nessa cultura artística e nesse fazer agricultável, nesse fazer ambiental. Quando surge a ideia da gente fazer o ponto de cultura, e as nossas conversas entre eu, João, Ronaldo e os mais velhos que estavam envolvidos, a gente tem a ideia de se fazer, de se desenvolver o que já existe na comunidade. Ninguém iria inventar uma coisa que fosse nova. E aí a gente já tinha observado, e a gente já vinha, através de umas redes e articulações, trabalhando com essa vibe da comunicação popular, da educação popular. E aí é quando surge os programas de rádio, né, que os meninos já desenvolveram as experiências de rádio alternativa aqui, e da musicalidade, então que vem muito a partir da memória. Então essa educação popular, essa comunicação popular, ela vem como conteúdo, vem como vetor principal para o desenvolvimento de todas essas outras vertentes. Na experiência lá com os jovens e adultos, e também observando a intenção das pessoas daqui, a gente tem a ideia de se criar uma biblioteca, né, que seria um lugar onde iria aglutinar tanto essa troca de experiência da memória do povo daqui, como adquirir leituras e circular publicações, tanto a leitura de livros, como também o material, as publicações em vídeo, em áudio, e as trocas de conversa. Acontece de um grupo vir me procurar querendo fazer uma campanha para formar uma biblioteca. Eu disse, a gente já tem a ideia da Oca Literária, fizeram uma campanha em que fizeram doações, e parte desse acervo vai estar aqui. A maior parte dos livros são dados liquidados, que foram repassados, mas as políticas e as iniciativas parte ainda hoje da biblioteca, mas explorando já vários outros campos de leituras. E aí nós temos até hoje a Oca Literária, que ela é um ponto
de convergência dessas ideias e dessas ações. Pensou Rádio Literária Carrapato. Vem ouvir o nosso som alegre e popular. Você aprende, se diverte, tem voz e vez. A música de qualidade não para. Toda a programação pensada em você. Arte, cultura, saúde, bem-estar, humor, educação e conscientização. Hoje teremos os dois, né, Érica? Primeiramente o projeto Prosa RHS, Narrativas em Rede, e depois teremos o projeto Nordeste. Nossa rádio começou lá nos primórdios com o nosso amigo MacGyver e Samuel, eles quem deram o pontapé inicial da nossa rádio, e era um transmissorzinho feito à mão, num DVD, né? E a partir daí começou o movimento da rádio aqui no Carrapato. E no início o nosso amigo Samuel e o nosso amigo MacGyver, eles iam atrás de saber a frequência da rádio, iam de pé rodando aí nas varedas que tinham por aqui, com um radinho de pilha na mão, por isso que a gente tem a fala, né, do radinho de pilha. Isso tem a vinheta. Tem a vinheta. E o radinho de pilha eles rodavam aqui as vilas tudinho para saber onde o sinal alcançava, né? E daí o sonho deu uma parada, deu uma pausa, digamos assim, da rádio aqui na nossa comunidade, e veio à tona já com a forma, antigamente era Rádio Carrapato FM, e agora virou Rádio Literária Carrapato, e essa rádio que a gente está participando agora. Exatamente, e bola com você 24 horas, né? A rádio, né? A rádio de pilha, né? Isso aí. E agora você é um locutor oficial, né, James? Como dizia o agora você é o locutor arrumado. Né? Exatamente. Você viu que ela falou até o nome do pessoal que morava aqui, né? Alguns você conhece, né? As árvores que existiam no caminho aí, tudo ela falou tudo, né? Falou do pé de oiticica, o pé de Timbaúba, né? O pessoal fala aí Raimundo, né? Isso. Quem sabe muito essa história aí desses pés de pau mal assombrado é Ronaldão e nosso amigo Obina também, né? Obina, alô Obina, você que tá na escuta aí. Eu vi nos melhores momentos porque também virou uma notícia assim, assombrosa, né? Assim, é realmente de arrepiar. Na noite de Halloween, uma pancadaria naquela. Eu penso Rádio Literária Carrapato. Vem ouvir o nosso som. Venha curtir nossas músicas. Só que você encontra os melhores sucessos. Rádio Literária Carrapato, a rádio que cola em você 24 horas. É um pássaro? É um avião? Não, é meu amigo Gleison. Ele tá com um radinho de pilha na mão. O que é que ele tá escutando? É a Rádio Literária Carrapato. A rádio que cola em você. Até então a comunidade era muito suja, era vista no meio da rua, esgoto, não tinha uma visão e esse cuidado com o meio ambiente, né? Ali dentro dessa oficina que foi feita com garrafa PETs, teve até a limpeza desse rio da ponte, até onde a gente estamos aqui, teve essa limpeza recolhendo esse lixo que tinha dentro do rio, que tinha muita coisa, tinha até a televisão, tinha muita coisa. E já trabalhar mais essa questão com os meninos, na verdade a visão era as crianças, que era a base, né, do negócio aqui, da comunidade. Então a gente fez outras oficinas relacionadas à questão do meio ambiente na comunidade. Conscientização, tipo de lixo, como é que tem que ser feita a coleta correta, nesse sentido. Aí, assim, a questão de deixar a comunidade limpa, essa preocupação de ver um lixo no chão, de já ter aquela outra visão, as pessoas já começam a ter outro comportamento diferenciado. E a gente de vez em quando faz alguma coisa relacionada ao meio ambiente. A relação das trilhas é assim, porque também a gente tem a preocupação de fazer reflorestamento
do rio, porque já está bem, a mata ciliar bem pouquinho, né? E essa ideia da coisa veio depois que a gente conseguiu o terreno ali do campo, porque a gente tem a pretensão de fazer essa trilha já para caminhada, para a pessoa sair de tarde, né? Dar uma voltinha na trilha, conhecer a questão da parte da mata ciliar do rio, conhecer o que é que tem ao nosso redor. Já quem vem de outras comunidades, até transformar numa trilha ecológica para o pessoal fazer visitações. E aí já tem o pé de baobá lá, né, que é um símbolo muito importante africano para nós. E a partir daí é trabalhar com essas crianças essa parte de conscientização e desenvolver mais atividade nesse quesito. Com mudas nativas, claramente, né, porque a gente tem essa preocupação também de ter o que é nosso, natural. E é isso, eu acho que tem tudo para dar certo. A gente está aí com um projeto para transformar essa área numa grande... que a gente quer perpetuar o que a gente vivenciou, né, antigamente, porque a gente já tomou banho nesse rio, já pescou, brincava e tudo, e hoje você vê que o rio está seco, deixou de ser permanente e agora é perene, só está cheio na época chuvosa. A identidade do Maracatu Inerê, ela está nisso aí, se fundamenta dentro dessa história, né? Ele captou no ar toda essa coisa que está, né, no imaginário, mas ela está presente nos elementares da natureza que circunda a gente, que a gente vê nos trovões, nos relâmpagos, no rio quando geme, na enchente, sabe? Nas árvores, tudo. Está tudo aí presente. E aí, quando você desbloqueia, tira todo esse ranço do colonialismo e começa a se jogar dentro dessa mística, aí você começa a entender por que a gente tem as visagens, por que a gente vê as coisas, às vezes dentro do mar, escuta coisa, né? Vai da floresta e vê, né, coisas, né? Por isso que a gente vai começando a tirar essa... E a gente, quando começa a se envolver com as comunidades, nos trabalhos, nas conversas, nas rodas de conversa, a gente vai escutando uma coisinha e outra e vai ligando, até tornar... Aí nessas conversas a gente vai surgindo a necessidade de juntar esses batuques que estavam lá no subconsciente das comunidades, né? E aí, aqui, por ser por ter o rio, por ser um lugar que traz, né, ele traz a mística da serra, né, porque quando o rio desce lá de cima, ele traz nas suas enxurradas um monte de coisa, né? Desses elementos que estão... E aí tudo isso vai dando um ritmo e vai dando uma possibilidade de batuques, né? As bandas cabaçais e tal. O Maracatu Inerê, ele surgiu disso. Dessas conversas que foram sendo feitas nas comunidades e de uma possibilidade de que a gente ia, com certeza, encontrar um local onde ia começar a emergir, né, esses batuques, né? E foi aqui. Não tinha nenhuma intenção de ser um maracatu com viés pernambucano ou com viés alecarino, lá de Fortaleza, né? Seria o maracatu daqui, com essa batida daqui, que vem da serra, que vem do rio, que vem dos remanescentes, que vem das falas dos antepassados. E aí vai surgindo, né? E o Carrapato, talvez porque estrategicamente era um lugar de passagem, né? Eu lembro que quando eu subia para a serra, lá para Caiano, lá para cima, a gente passava por aqui, né? E não tinha nada de Carrapato, né? Tinha a casa do pai de Ronaldo na beira do rio, né? Eu lembro que eu passava pela beira do rio, aí passava por ali por Belinha, ali tinha uma cancela, tinha um engenho, né? Então assim,
Essa era a passagem para subir lá pro Caiano, para tomar banho na nascente e tal. Então eu acho que isso é muito... a história do maracatu ter surgido aqui, principalmente, tem a ver com isso tudo, né? Porque a gente já tinha tido outras experiências de oficinas lá no Chico Gomes, né? Um bate-com lá no Chico Gomes, que juntou um bocado de gente, que tava, né? E o maracatu surgiu disso. Eu acho que tem a simbologia do maracatu, ela tá nesse percurso de água, né? E de resistência, inclusive de exclusão, porque de repente todo mundo que morava lá em cima foi expulso e vieram para cá, para a vila, né? Todo esse processo, né? Processo de violência, né? Da questão da terra, da posse da terra. Então, o maracatu ele tem isso, ele surge disso tudo, de toda essa problemática, né? Que é uma problemática, mas que também tem uma mensagem assim esotérica, uma coisa cósmica, mística, ritualística, que é o que causou o surgimento do maracatu, né? Os primeiros batuques. É tanto que os primeiros batuques foi dentro do rio, né? Foi a partir de uma coleta seletiva de lixo e do coral dos meninos, né? Dos meninos cinzentos do Carrapato, que começaram a cantar, né? E que a partir daí, então, tudo foi se configurando para acontecer, para ser a célula máter dos maracatus aqui do Cariri. E hoje em dia, eu recebi até uma mensagem lá dos meninos do Nação Iracema, não deveria passar para cá. Eles mandando, eles falando da importância do Inuerê e do orgulho que eles tinham, né? De saber que tinha já um maracatu aqui, o Inuerê e tal. Cara, é muito importante, que completam 15 anos já. Então o maracatu e o Inuerê ele tem esse histórico bastante interessante que vem da resistência, da luta pela terra, da luta pela preservação da natureza, da questão da educação. Não é à toa que a Casa de Belinha foi um centro educacional, né? Concentrou-se lá uma célula de educação popular incrível, né? Onde tinha rodas de conversa, onde tinha batuque. Se não fosse o Inuerê, talvez não tivessem os outros, porque assim, um processo de aculturação, né? de massacrar com os movimentos organizados. Por exemplo, as escolas de samba, no caso, se acabaram todas, né? Os blocos carnavalescos que tinha antigamente aqui, que faziam os cursos da João Pessoa, que eram famosos, né? Se acabaram todos, foram soterrados, assim, porque tem essa coisa sempre do império, do imperialismo, né? Que sempre que aqui foi um berço disso tudo, né? Porque aqui reinou o coronelismo na sua, né? Racista, tá entendendo? Que foi terrível. Porque se você vai contar até o processo dos índios cariris de entupirem as nascentes com o bago do babaçu, e que ainda hoje você encontra, né? Por aí pelos pés de Serra logo. Essa história é a história que basicamente todo mundo conta, né? Desse extermínio dos povos cariris, que não é nem um extermínio, é o extermínio da identidade, que é o mais terrível ainda. É você hoje não encontrar, você vê na cara do povo cariri, você vai nas escolas de periferia do Crato, em todo canto, né? E você vê a cara do povo cariri, que é essa mistura da negritude com o caboclo, e as pessoas não conseguem dizer que são, porque teve um apagamento muito grande desses antepassados, né? Meu